Voltamos aqui no estúdio, você estava ouvindo um louvor maravilhoso, e nosso Deus é fiel, Deus de aliança, Deus de graça, Deus que estende a sua mão para te ajudar, para te fortalecer na sua caminhada. Lembre-se, cada vez que você se entrega, a partir daí os braços do Pai te toma e te carrega com amor e graça. Amém? Vai ligando, deixando o teu pedido de oração, 0 operadora 11 3081 7500, Central São Paulo, 0 operadora 61 3035 9191 Central Brasília. E nós vamos orar por você no final do programa. Eu vou impor as mãos sobre teus pedidos e clamar o poder do nome de Jesus na tua vida. Amém? Vamos falar de milagres, vamos falar do poder da intervenção sobrenatural do nosso Deus e nosso Pai, que aliás faz todos os dias uma intervenção em nossas vidas. Por isso que a gente vence, não é? Por isso que a gente passa por cima dos problemas, das dificuldades. Ai de nós se não tivéssemos um Deus que nos ajuda na caminhada, um Deus que nos apoia na nossa caminhada de dificuldades, de problemas, de desafios. Está aqui para falar de milagres comigo, meu querido irmão, amigo, companheiro, Magno Malta, nosso senador, cristão, guerreiro. Ele é um MMA de Deus, eu costumo dizer que ele é um MMA de Deus, porque faz luta livre, adora isso, né? E é um grande incentivador do esporte, grande incentivador, né, do esporte, especialmente para as crianças, para os garotos mais carentes. Senador Magno Malta, vamos falar primeiro de milagre de Deus. Você é um milagre de Deus. Eu sei que você é um milagre de Deus porque eu vivi isso. Conta para o Brasil, que eu acho que muita gente nem sabe. Como é que foi aquele milagre? Que era para você é um homem condenado. E hoje você anda, você luta, você é um esportista. Conta para a gente, como é que foi isso? Na verdade, eu sou um milagre. Eu costumo dizer que eu sou um milagre em todos os sentidos, né? O fato de estar aqui hoje, o fato de ter chegado onde cheguei, ser filho de quem eu sou, sair de onde eu saí, né? Eu sou um milagre de Deus. Mas, especificamente, o milagre que se refere é o milagre da minha lesão de medula, né? E você se lembra muito bem, porque eu fui assistido, foi pela igreja, né? Eu fui operado aqui em Brasília. Interessante que quando findou a CPI do narcotráfico, como foi uma CPI de muita tensão, 3 anos de muita tensão, de muita luta, e foi a primeira investigação pesada contra o tráfico, né? Que culminou na prisão de Delbrando Pascoal, de Fernandinho Beiramar, né? Do comendador Arcanjo, assim, foi uma limpa, um sacode nas vistas de um Estado criminoso dentro do Estado de Direito. E aquela tensão toda, sempre andei com Polícia Federal, de manhã, de tarde, de noite, minhas filhas, minha casa, todo mundo guardado ali, muita ameaça de morte. Eu comecei a sentir meus pés dormentes, minha panturrilha dormente, e eu achava que aquilo era pressão e tal. Como eu sempre joguei futebol, né, era meu esporte preferido e tal, eu sou flamenguista de coração, né? Quem não é nesse país, quem não é flamenguista é corintiano. Então eu sempre gostei muito do esporte. E aí os joelhos já doíam muito. E aí eu fui no especialista de joelho aqui em Belo Horizonte. Você jogava naquele período? Você jogava futebol direto, né? Normal. E só sentia isso, uma pequena dormência? Dor de joelho, não. De joelho depois eu fui sentindo os pés dormentes. Joelho eu sabia o que era mesmo. Até porque minha própria estrutura, né? Tem as pernas meio tortas, assim, as pernas da minha avó e tal. Perna de jogador de futebol mesmo, perna torta. O jogador de futebol que tem perna torta, ele é meia boca. Tá? Os garrinchas da vida, né? Os garrinchas da vida. Aí eu fui. Aí comecei a falar com ele, minha dor de joelho e tal, mas eu sinto uma dor nas costas também, sinto uma dor na coluna, e estou com meus pés ficando dormentes. Ele falou assim, vamos fazer o seguinte, vamos fazer ressonância no joelho e vamos fazer ressonância também na sua coluna. Aí eu fui. Fiz a ressonância e tal. Aí a médica que estava fazendo a ressonância me falou, só espera um pouquinho que eu vou ligar para seu médico, para ver se ele me autoriza a fazer um contraste na sua medula. Não sei o que é isso, falei, beleza, esperei. Ele autorizou, fez o contraste, aí ela me chamou lá, falou, eu não tenho que dar resultado de exame nenhum para o senhor. Quem tem que dar é o médico. Mas veja bem, eu gosto muito do senhor, lhe admiro demais. Eu assisto essa CPI, e o senhor é um homem guerreiro, valente, minha mãe é sua fã, minha mãe é evangélica. E era bom o senhor ir logo no seu médico, o senhor está com uma lesão na medula. Lesão, eu achava que era alguma coisa quebrada, alguma coisa assim. Eu falei, é mesmo? E aí ele vai dar direção para o senhor. Eu fui. Cheguei lá no médico, aí mostrei para ele, ele olhou a ressonância dos joelhos e depois olhou a ressonância da coluna. Falou, meu amigo, esquece esse negócio de joelho, falou para mim. Seu joelho não tem essas cocadas todas, né, essas Coca-Cola todas, não, mas vai atrás da tua medula.
Falei, o que está acontecendo? Não, você está aí com uma lesão, pressionando tua medula e tal, e está muito perto de fechar o canal, teus pés estão dormentes. Aí me indicou o Dr. Paulo Said, aqui em Brasília. Eu fui, ele olhou e tal, falou, você tem muito compromisso? Falei, tenho, mas tem que desmarcar tudo. Nós não temos 60 dias para esperar, né? E aí, eu falei, beleza, né? Você tem uma lesão que está pressionando tua medula, e aí a chamada cauda equínea, né? Que são os nervos que vai para as pernas, estão pressionados e está perto de fechar. Ali, se fechar com você longe daqui, eu só tenho 6 horas para te resgatar. Você tinha um risco de estar numa viagem, fechar isso e aí pronto, você estaria imobilizado. Paralítico para sempre. Aí eu falei, então vamos fazer. Aí preparamos e tal, e minha filha Magda não quis ir, mas meus irmãos quiseram vir para cá e todo mundo. E aí eu me lembro que eu liguei para você, né? Falei, ó, vou operar e tal, e estão montando uma UTI para mim aí na clínica aí perto da igreja. Não, a igreja, você pegou o médico aqui da igreja, o doutor Zé Maria, montou uma equipe aí, e para me assistir com a minha família aqui, né? Aquilo para mim foi, eu agradeço a Deus muito, agradeço a igreja, esse carinho que teve comigo naqueles dias. E minha família veio para cá, e eu fui para a cirurgia. Interessante que ele falou, olha, você não vai ficar nem 48 horas, vai sair, não vai nem fazer fisioterapia. Beleza, né? Fui para a cirurgia. Me lembro que estava assistindo televisão, me deram um compromissozinho, ainda apaguei e apaguei. Pois bem, na madrugada, eles na cirurgia chamam a minha família, pararam lá e falaram, ó, nós estamos muito preocupados, né? Porque ele é um sujeito que tem nome e a gente está preocupado com o nosso também. Porque nós abrimos ele, a gente achou que ele tinha uma lesão pressionando a medula, mas a lesão está dentro da medula, né? E comprometeu toda a cauda equínea dele, quer dizer, esses nervozinhos, está tudo comprometido e é um tumor que está em cima daquele último rabichozinho da medula que eles chamam de fio condutor, que é o receptor do cérebro. O cérebro dá o comando, ele recebe e executa o movimento, mas o dele está comprometido. E para tirar aquilo tudo, nós raspamos tudo, arrancamos aquilo fora porque o tumor comprometeu. E raspamos tudo porque é um tumor que nós não conhecemos a coloração dele. Eu tenho 30 anos de cirurgia, não conheço a coloração desse tumor. E é o seguinte, ele está paralítico. E vamos mandar fazer a biópsia. E se for o que estamos pensando, além de paralítico, semana que vem começa a fazer quimioterapia. Ele chamou minha esposa, minhas filhas, e chamou o doutor Zé Maria, aqui da igreja, né? E deu a notícia para eles e tal. Eles começaram a chorar, entraram em desespero na madrugada, eles foram lá, me fecharam e tal. E depois de fechado, eu fui pro quarto, né? Beleza. E todo mundo foi pro hotel, sofrendo muito e tal. Quando eu saio do estado da anestesia, estava saindo, eu dei conta que tinha uma enfermeira botando remédio no soro lá. Aí eu me mexi, ela falou assim, o senhor está bem? Eu falei, estou bem. Ah, que bom. O senhor se lembra de alguma coisa? Eu falei, não. Assim me lembro da hora que eu tomei um remedinho vendo televisão e apaguei, agora eu estou aqui. Mas eu estou bem. Ela falou assim, o senhor se lembra do que o senhor falou no centro cirúrgico? Eu falei assim, não. Eu falei alguma coisa lá. Ela falou assim, um negócio assim que eu fiquei arrepiado, e os médicos ficamos, porque a pessoa no estado de anestésico igual o seu não fala, né? Mas como? Não, quando ele terminou de costurar o senhor internamente, fazer a costura da medula e tal, né? Até eu não sabia que minha coluna era um enxerto, né? Que era um enxerto total lá. Que ele costurou o senhor, quando foi virar o senhor abriu o olho assim, olhou para todo mundo, olhou para os médicos e falou assim, Deus ungiu a mão de vocês para me abençoar. Eles ficaram assim parados, porque o cara não fala. Ninguém fala e eu mesmo fiquei assim, nervosa, e por isso que eu estou perguntando ao senhor, o senhor não viu não? Eu falei, não. Foi mesmo. Bacana. Aí fiquei na minha. Aí fui saindo do estado de anestesia, o tempo passando, quando deu assim, eu olhei no relógio, era 15 para 5, 4h45. Da manhã. É. E eu adormeci um pouquinho, tentei mexer nas minhas pernas, estava anestesiado, não consegui. Aquele monte de sonda assim, ser todo cheio de ponto, né, nas costas. Uma cirurgia que tinha sido grave. E realmente eu não podia mexer com as pernas, porque eu não tinha elas, né, então. E aí, naquela madrugada, eu fiquei com um sono muito leve e sonhei com a fé.
com a fé? Sonhou com a fé. Com o conceito de fé. Mas era eu e eu no meu sonho. Sonho assim muito leve. Era eu e eu. Eu conversando comigo. E eu me perguntei assim, o que é fé? Eu falei assim, eu vou dizer o que a fé não é. Falei, a fé não é crendice, a fé não é superstição, a fé não é gato preto, a fé não é ferradura atrás da porta. Fui falando um monte de troço. A fé não é galho de arruda, a fé não é nada disso. Fui falando um monte de coisa, falando assim. Aí eu falava assim, então diga o que é a fé. Diga o que é a fé. Quando eu fui dizer o que é a fé, uma voz falou comigo assim, na minha frente. Fé é crer no absurdo. É tão absurdo que em nome da tua fé eu vou te colocar de pé. Eu não... Abri o olho, assim, despertei do meu sonho, abri o olho e eu vi quando a UTI encandeceu, que eles montavam, encandeceu, e uma voz saiu de dentro daquela luz com uma mão, e tinha uma coluna na mão assim, e falou comigo, em nome da tua fé, mais uma vez, eu vou te colocar de pé. Aí eu não sabia se eu chorava, se eu ria, né? Eu estava assim bem, assim, eu estava assim emocionado, e assim, olhando e vi o dia amanhecer, né? E assim, a hora não passava e tal, aí quando o dia amanheceu, 7 horas, a enfermeira chegou lá e tal, trocou um remédio meu e tal, e aí quando deu mais ou menos 10 horas da manhã, a minha família começou a chegar, e a minha família chegou, e eu assim, feliz, assim, querendo contar, e eles com dó de mim, porque eles sabiam o que eu tinha, só eu que não sabia. Quer dizer, essa altura também você já sabia, né? E eles ficaram com o relatório do médico, da noite anterior. E você com a palavra que Deus tinha te dado de madrugada. Nós sabíamos. Eu querendo contar assim, mas eu vendo assim, vendo meus irmãos com o rosto inchado, minha filha Carla e meu irmão Júnior, assim lá na janela, eles olhavam para mim, tiravam o rosto e tal. Eu querendo contar assim para eles, e todo eufórico, que eu tinha tido aquele sonho, e que Jesus tinha falado comigo, e aí de repente um médico chegou, o Paulo ficou nos pés da cama, e assim, fazendo uma conversa de bebo para delegado para mim, né, porque não era nada do que ele tinha falado. Ele falou que eu ia sair sem fisioterapia, né? Ele vem com aquela conversa de bebo para delegado, não, porque é o seguinte, porque anestesia de não sei o que, e tal. E eu falei assim, doutor, um minuto. O seu compromisso comigo acabou ontem, amigo. Falei com ele. Não, mas como assim? Eu falei, acabou ontem. A partir de agora, Jesus cuida de mim. Falei para ele. Entendeu? E eu só estou aqui para lhe falar uma coisa. Falei com ele, na cama. Ele só fiz dizer uma coisa. Para dizer uma coisa que não adianta se eu ter fama, não adianta ninguém ter fama, não adianta se eu ter fazenda, não adianta ter nada. Não aceitar Jesus, vai para o inferno. Falei com ele. E ele sem entender nada, né? Achando que eu estava surtando por causa. Eu falei, então só fica na paz. Não, porque não, você não precisa explicar nada. E ele querendo se explicar. Então, não explica não, falei com ele. Jesus cuida de mim. Tá? Ele falou que vai tomar conta de mim. Mas eu nem sabia de nada. Só eles é que sabiam. Aí tá bom, aí eu vendo assim, meus irmãos, minha filha. Depois minha filha falou para mim, que olhava assim para mim e falava assim, é difícil para mim aceitar isso. Que meu pai é um homem forte, um homem de guerra. Deus, 3 anos aí, exposto, né, com ameaça de morte, lutou tanto, agora meu pai é um paralítico, né, meu pai não anda, meu pai é esse monte de homem aí em cima da cama e tal. Aí me lembro que ninguém me falou nada, eu convivi com aquilo, mas eu estava muito eufórico, muito, né, assim, eu tinha ouvido a voz de Deus comigo, né, eu tinha visto a luz dentro da UTI e tal, eu estava muito, né, muito forte, muito... assim, muito emocionado, né, assim, chorando à toa e tal. Sentia as pernas ou ainda não? Não sentia nada, não sentia nada. Nem preocupou também com ele? Não, porque o lance era ninguém me falar nada. Entendi. Entendeu? Aí o pastor chegou lá, orou. Aí você chegou de noite. De noite você chegou, leu o Salmo 118, me deu uma palavra e foi embora, né? Me lembro que as irmãs chegaram com um jantar que era feito por elas, né? Colocou, eu não podia comer ainda e tal. E meu pessoal comeu, eles e os enfermeiros ali comigo, todo mundo, que foi assim a vida inteira lá. E aí o tempo foi se passando. Uns 2 dias depois, eu lá na cama, eu
fiquei melancólico, né? Você contando a história, ficou melancólico e fiquei pensando assim, cadê as pessoas que convivem, né? Você está na vida pública, o nego te liga só para pedir as coisas. Estou aqui, ninguém liga para dar um telefonema, para dizer que está preocupado e tal. Mas as pessoas ligavam, é porque era proibido passar para mim, né? Eu que não sabia e tal. E aí eu vi quando ela estava assim na porta, assim, o telefone tocou, era um celularzinho vermelho que eu tinha, ele estava falando baixinho. Falou, não, Serginho, não sei o que, Serginho, ele não pode, não sei o que. E eu estava ouvindo, falei, quem é Serginho aí? Não, falou assim, não é Sérgio Malandro, está te procurando, porque ele queria que você participasse do especial de final de ano do programa dele. Ele estava na Gazeta de São Paulo, fazendo o Sabadão do Malandro, né? Então eu sou muito amigo dele. E foi aí que eu falei, deixa eu falar com ele. Que foi o primeiro corvo que veio me alimentar na caverna. Eu vi de Sérgio Malandro o que ninguém, o mundo, que o Brasil ninguém nunca ouviu. Deus usou o Sérgio Malandro para falar comigo que nenhum pastor saberia falar. Por isso que no meu livro E Agora, Doutor, tem um capítulo que é o capítulo assim, Telefonema do Malandro, é um capítulo dele. Entendeu não? Comigo. Falava assim comigo, cadê? Oh, que conversa frouxa é essa? Ele falava comigo. Esse Deus, esse Jesus que você fala para nós, contar com a gente, não sei o quê, agora tu vai afrouxar aí, não sei o quê, em cima da cama. Deus vai te levantar, rapaz. Deus vai te levantar, melhora a tua voz aí. Jesus está contigo, começou assim e tal. Eu, aquele dia, tomei fôlego, me enchi todo, né, assim, um pouco com o telefonema do Malandro. Assim, uma coisa impressionante. Aí, 2 dias depois, eu recebo o R.R. Soares, se lembra? Ele chegou lá, ficou, entrou, sentou e não me deu uma palavra, R.R. Soares, né? Eu me lembro que eu olhava assim de lado, assim, ele estava sentado no sofá assim com a cabecinha dele assim, a pequenininha, ó, balançando as pernas com o olho fechado, ficou ali, ficou de noite e ele foi embora. Ele pegou o avião e foi embora. No outro dia ele voltou. No mesmo dia ele voltou. Ele falou que quando desceu em Congonhas, em São Paulo, desceu do avião, Deus falou comigo assim, quem mandou você voltar? Falou com ele. Quem mandou você voltar? Volta. Ele pegou o avião de volta em Congonhas. Aí a história veio para Brasília de novo. Aí foi para lá, sentou lá e ficou. Quer dizer, para as pessoas que não conhecem a história, você estava lá todo dia, né? Passava de manhã, de tarde, de vez em quando de noite. Mas o pastor nosso estava lá todo dia, né? Médico e se monitorando ali. E aí eu escutei o doutor Paulo falar com o meu pessoal. É o seguinte, no começo agora, eu estava ouvindo, ele tem que mandar ir numa casa que vende material e comprar uma muleta. Porque ele tem os braços fortes, ele vai aprender a puxar o corpo dele. Quando eu vi aquilo, eu falei assim, como é que é? Falei com ele, como é que é? Muleta? Você é doido, rapaz? Falei com ele. Não vou usar muleta não, rapaz. Falei com ele. Quem falou que vai tomar conta de mim, não falou que eu vou usar muleta, falou com ele e tal. Eu não vou usar muleta não. Não, senador, eu era deputado federal, né? Não, deputado, só para o senhor se movimentar e tal, ter uma mobilidade. Eu falei, nem senta em cadeira, rapaz, eu rejeito tua palavra, falei com ele. Eu rejeito tua palavra, falei com ele, não vou fazer isso não, tal, tá bom. Falei, Deus vai me colocar em pé. Então tá bom. Estou curado, falei com ele. Aí, fomos passando, mandou para lá um fisioterapeuta, começou a tratar de mim e tal. Bem, próximo a ir embora, ele chegou lá para olhar o meu prontuário e tal, e preparar a minha ida. Eu falei, doutor, meu caso é um milagre, né? Ele falou assim, não sei. É o senhor que está falando, e a gente não vou desmentir o senhor. Eu falei, meu caso é um milagre, né? Eu falei assim, eu não vou enganar o senhor, falou para mim. O senhor anda? Falou para mim. O senhor está falando desse jeito? Eu falei assim, ando. Ele falou assim, então anda para me ver. Aí... Você não tinha saído da cama, você não tinha feito movimento nenhum. Foi a primeira vez. Não. Aí falei com meus 2 irmãos, me tira da cama aqui. Aí meu irmão mais velho veio, Júnior, meu irmão, pegou nos braços, sentou na cama e assim, tudo me olhando, assim, com dó, né? Coitado dele, ele não sabe nem o que ele tem, né? Falei, me bota em pé. E eles me puxaram, me botaram em pé, me segurou. E eu olhando para baixo assim, né? Porque até hoje, para mim andar, eu tenho que olhar para baixo para mim saber que eu tenho as pernas, né? Porque para a ciência eu não tenho as pernas, né? Para a medicina eu não tenho as pernas, né? Então,
Eu botei em pé e falei, me segura nas costas. Aí um veio e me segurou nas costas e falei com o outro irmão meu, me espera ali, ó. O outro foi para frente, né? E eu fiquei assim. E me lembrei da UTI, na hora que aquela luz entrou ali, sabe? Eu respirei fundo. Falei com o meu irmão, me solta. Ele me soltou, eu dei 4 passos, você sabe passo de quem não sabe andar? Aquele troço assim, jogado assim, fui e meu irmão me pegou. Meu outro irmão me pegou. Eu fui embora. Eu passei um ano fazendo 16 a 18 horas de fisioterapia por dia. De 6 a 10 ou de 6 à meia-noite. Os meus joelhos eram estragados por causa da fisioterapia, acabaram de se estragar. E Deus me deu a graça de ficar de pé. Eu hoje sou um homem, sim, eu faço 3 horas de treinamento por dia. Eu sou compulsivo com isso, né? Eu tanto puxo treinamento de MMA, treinamento de boxe, de tudo, e como faço academia, puxo ferro todo dia, eu faço 3 horas todo dia. Eu sou compulsivo com isso. E eu fico assim, todas as vezes que eu termino, eu falo, que coisa tremenda. Deus é tremendo. Deus é tremendo. E aí eu fui fazer fisioterapia com o Bruno, ou com o Filé e o Bruno. O Bruno era auxiliar do Filé. O Filé tinha acabado de colocar Ronaldo de pé, Ronaldo Fenômeno, né? Foi o Filé, considerado o maior fisioterapeuta do Brasil. E a minha convivência com o Filé no Rio, o Filé converteu com o meu testemunho. Nunca viu nada igual. E o Bruno, que depois foi ser fisioterapeuta do Corinthians, para tomar conta só do Ronaldo, doutor Bruno, ele vinha do Rio para aqui, fazer fisioterapia comigo aqui em Brasília, né? Então, para as pessoas que não sabem, é o seguinte, eu para me levantar aqui, eu preciso olhar para eu saber que eu tenho as pernas, porque no natural aqui, eu só percebo que eu tenho até a cintura. Eu percebo que eu tenho só até a cintura. E Deus me colocou de pé. Deus me colocou de pé. A minha situação inusitada é como se fosse um microfone sem fio, que está ligado, fala sem ter a base. Então meu cérebro dá comando, não tem quem recebe os comandos. Não existe, né? Minha coluna é um enxerto. Aí eu escrevi o livro E Agora, Doutor? Um livro que foi prefaciado pelo Paulo Said. O prefácio é nesse livro também, nesse também, junto com o Paulo Said, porque foi a Sara Nossa Terra que me acompanhou, a mim e a minha família o tempo todo que nós estivemos aqui. Eu fiquei com um presente para eu não esquecer, né? Assim como Jacó, na experiência dele, foi tocado na juntura da coxa lá, e até receber a bênção dele, a marca dele, eu ganhei uma dor que eu sublimei. Eu tenho uma dor desse lado aqui, eu não tenho um incômodo, eu tenho uma dor. Eu tenho uma dor há 13 anos que eu sublimei. Eu estou falando aqui e estou sentindo. Eu estou na tribuna, estou sentindo. Estou agindo, estou sentindo. Estou dentro da academia, estou sentindo a dor. Mas eu sublimei essa dor na minha vida porque eu ganhei o privilégio de andar. Eu ganhei o privilégio de ficar de pé. Então, essa dor para mim é a mesma marca que Jacó recebeu na juntura da coxa dele, para nunca mais esquecer daquele momento. Então, é no sofrimento que você tem o maior dos seus privilégios. Porque é na dor e no sofrimento que você pode ver a Deus muito perto, né? E sentir Deus muito perto. Brasil, você está ouvindo isso aí? Vamos dar um tempo, está forte, está emocionante. É na dor que você pode sentir a presença de Deus muito perto de você. Senador Magno Mauro. Não é? Que coisa viver com uma dor há 13 anos, não ter comando nas pernas, mas anda, mas mais do que anda, faz esporte, é uma pessoa normal. Está ali aquela dor, lembrando continuamente de um fato, né? De um fato. Um homem marcado por uma situação, por um episódio, mas que coloca isso na cruz de Cristo e vai para frente, não se paralisa, não se lastima,
né? Não faz como muita gente se faz, se deprime, vai para cima de uma cama, vai tomar remédio. Pelo contrário, vai viver uma vida normal e vai proclamar que a fé é maior do que qualquer sentença do médico. O médico pode dizer não. Se o teu Deus disser sim, você vai andar pela palavra do teu Deus. Senador Magno Malta, que coisa, para mim, eu já poderia parar e encerrar o programa, eu já estou mais do que satisfeito, para mim é milagre, você que está ouvindo, nos acompanhando pelas rádios, pela TV, está neste Brasil inteiro, nos ouvindo, nos escutando nesse momento, isso é grande, né, gente? Isso não é pequeno, você ouviu palavras aí que realmente só Deus pode fazer, ninguém pode fazer algo semelhante, só Deus. Vamos falar um pouquinho de política. Você está lá no Senado, você é o nosso guardião lá, você é uma pessoa que Deus pôs você. Você tem uma certeza na vida que Deus te pôs naquele lugar. E nós temos lutado muito, especialmente com aquele PL 122, com essa mentalidade que entrou no Brasil, né, na tentativa de ter proteção de um grupo de minoria, acabaram tentando implantar uma ditadura sobre uma maioria. E como é que está isso hoje? Como é que está essa batalha, essa luta? A gente está sempre fazendo manifestação. Qual a sua previsão? Vamos fazer 10 anos, né, desse enfrentamento no Senado. Tem 8 anos que está no Senado. Eu me lembro que passei 8 anos fazendo um enfrentamento com a relatora, a senadora Fátima Cleide, por quem nutro o grande respeito, porque eu tenho que respeitar as pessoas que divergem de mim, né? E você é a sua crença, você é o que você acredita, né? E tem que defender mesmo. Durante esses 8 anos, a Comissão de Direitos Humanos, que eu faço parte, uma comissão de direitos humanos absolutamente plural, daí ter nascido a ideia, a partir de uma conversa minha e sua, da criação da Frente da Família. Perfeito. Quando você se tornou o primeiro presidente, por causa dessa pluralidade, porque isso não é propriedade privada de evangélico. Espíritas, católicos, quem nada professa, hinduístas, budistas, as pessoas... quem acredita na família. Acredita na família e crê nos modos de Deus. Sim. Macho e fêmea e pronto. Macho e fêmea e pronto. Então fiz esse enfrentamento, depois de 8 anos, parecia que isso estava morto, a senadora Marta Suplicy chegou e foi lá e desarquivou o processo e já fomos para um embate sério de vezes com ela, e que eles retiram com medo de perder, e não é porque a comissão está cheia de crente, é porque a comissão está cheia de pessoas que divergem, que pensam de forma diferente e que acreditam num Deus, né? Como nós acreditamos, independente da confissão de fé. Então hoje está parado na Comissão de Direitos Humanos e o relator é o senador Paim, certo? Agora, por que o senador Paim não prepara o relatório dele? Porque acontece o seguinte, eles tentaram a princípio banalizar a palavra homofobia. Banalizar a palavra. Então, como o Senado está reunido numa comissão de 11 e estudando o novo Código Penal brasileiro, nós precisamos tipificar essa palavra no Código Penal. O que é homofobia no Código Penal? Então, o Código Penal tem que definir. O que o Código Penal definir, dizer homofobia é o sujeito que quer destruir, o sujeito que agrediu o outro fisicamente, que arrancou sangue dele, que jogou debaixo, ele cometeu um crime. Agora, eu não aceitar o gesto afetivo me tornar criminoso, isso é banalizar demais. Não é? Então, o que o PL 122 estabelece? Nós estamos cansados de falar aqui, você está cansado de falar aqui, os debates. Estabelece o absurdo dos absurdos. O PL 122 diz que se você não alugar uma casa para um homossexual, você vai preso, se você não admiti-lo, vai preso, se demiti-lo, vai preso também, e tudo de forma sumária. Se você não aceitar o gesto afetivo, vai preso também. Aceitar o gesto afetivo, para você que está em casa, tem 2 beijando. Se você pedir eles para sair da porta da sua casa e beijar do outro lado da rua, ele pode registrar um boletim de ocorrência e você está preso. Ora, que mundo é esse? Então nós vamos criar uma casta especial no país. Inclusive dentro das igrejas. Sim, inclusive dentro das igrejas. Se tiver 2 beijando dentro da igreja, você pedir, porque o estatuto da igreja diz que não aceita isso, também você estaria sujeito à mesma penalidade de prisão. Você está no elevador do seu prédio. Não, você fala, estou com minhas crianças aqui e tal. É ofensa. Uma coisa que você pode falar para um hétero e pedir a ele, um casal hétero, e não tem crime nenhum nisso. Então é criar um império no Brasil, sabe, um império homossexual, criar uma casta especial que tem direitos que os outros não têm. Agora, não queira agora fazer emendas tentando se comparar a portador de deficiência, negro, índio. Ninguém pediu para ser velho, ninguém pediu para nascer com deficiência física, tá certo? Agora, para nós, homossexualismo é comportamental.
é comportamental. Então, nós estamos nesse embate, ele é o relator, eu faço parte da comissão, com todo respeito, e a minha relatora, ou a minha presidente, a senadora Ana Rita, tá certo? Que é do PT, e é do meu estado, e pensa diferente de mim, tem todo o meu respeito, tem uma história linda de vida, cresceu nos movimentos da igreja, uma menina simples que mora lá em Cobilândia, num bairro de Vila Velha, que se tornou senadora e que tem o meu respeito e não pensa como eu. E essa pluralidade da democracia, e esse é o grande drama da Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos Deputados. Porque se na pluralidade da democracia e na proporcionalidade a vaga dos direitos humanos da Câmara pertencesse ao PSOL, o deputado João Willis podia ser o presidente e os evangélicos que lá estão e católicos tinham a obrigação de votar nele e respeitá-lo. Respeitá-lo, votar nele e desejar a ele boa presidência durante esses 2 anos. Porque o presidente ordena trabalhos. Né? O presidente ordena trabalhos, ele gesta os trabalhos, ele não determina, eu determino que aprovei. Isso não existe, ele faz pauta, Então, criado um imbróglio ali com um fundo, sabe Deus qual. Né? O que é pano de fundo nesse negócio? Agora, se na verdade a reação deles na Câmara foi por causa das afirmações feitas pelo deputado Marco Feliciano, tá certo? Anteriormente, ele que responde às afirmações que fez. Porque quem fala pelo cotovelo é obrigado a desmentir com a boca. Tá certo? Então é o seguinte, quem falou pelo cotovelo precisa ter dignidade. Se ele falou realmente que negro é amaldiçoado, diga, olha, foi um momento de fraqueza meu, entendeu? Foi um momento de fraqueza, eu estava empolgado, no meio de jovens, eu acabei falando isso, perdão. E perdão foi feito para ser dado. E parece que ele fez isso, parece que ele pediu perdão, retratou algumas Não, ele algumas reconheceu, palavras. Eu errei, foi erro meu, eu falei besteira e tal. Eu entendi que eu acho o seguinte, isso teria acabado se tivesse feito isso no Brasil. Eu disse, não, eu falei isso na tribuna do Senado, eu não falei isso. Porque veja bem, você sabe que desde o século XVI há um movimento de teólogos e filósofos querendo descobrir essa história dessa mancha. E aí, quando o apartheid, a segregação racial apertou nos Estados Unidos, os teólogos brancos, querendo a segregação racial, que isso é uma indignidade, isso é um contrassenso, isso é crime. Eles queriam a segregação racial, o que eles fizeram? Eles então vieram com essa história, de que, então essa é a mancha, que os negros é isso e aquilo e tal, essa indignidade. Se ele estivesse falando nesse contexto, ela pensaram alguma coisa da minha boca e tal, e aí eu falei, não sei o que e tal, e estão mentindo com o meu nome. Beleza, tá certo? Se falou, se não falou, né? Eu até disse, que na hora que a Xuxa disse que esse rapaz era um estorvo, que esse rapaz era um absurdo, um criminoso e tal, eu até disse, né? A Xuxa fez um filme, foi para a cama com um menino de 10 anos de idade, né? Eu, quando presidente da CPI da pedofilia, nego veio em cima de mim e tal. E o que ela disse para a sociedade? Não, foi o começo da minha carreira, aquilo não foi maldade, aquilo não teve... A sociedade acabou perdoando. Ela hoje defende, tá certo? E luta contra abuso de criança. Quer dizer, pimenta no olho dos outros é refresco, mas a Xuxa chamou ele de doido, de um monte de troço, tal. E se falou isso realmente é doido, tá certo? Mas a dignidade é você reconhecer, dizer eu errei ou não errei, eu estava falando nesse contexto, pensado na minha boca. Ponto. Então eu não sei qual é o contexto lá. Tá certo? Porque é o seguinte, a pluralidade da democracia, e se pertenceu àquela casa, tudo é na base da proporcionalidade, por causa da pluralidade da democracia, porque aquela casa é a representação de tudo e de todos, é sindicato de tudo que você possa imaginar, de plano de saúde, a companhia aérea, de escola de samba, jogo do bicho, caramba, 4, representante de crente, de católico, de espírita, tá certo? De homossexuais, de tudo. Ali está a cara o retrato do Brasil. Aquilo é o retrato do Brasil. Ora, então, eu não sei, porque aqui na Câmara é do PT, a presidente, pensa diferente de mim, e ela tem o meu respeito, e ela me respeita. E é com esse respeito que aqui eu posso garantir, durante esses 10 anos, esse PL 22 não andou. Não vai andar. Não vai andar, não é só por causa de mim, não. É por causa dos outros que estão lá, que não professam a fé evangélica. Agora eles insistem em levar para a sociedade e tentar provar que isso é um debate de crente contra homossexuais. E não é. Porque numa pluralidade eu posso ser a favor do que eu quiser e ser contra o que eu quiser. Tá certo? Então eu respeito a deputada, a senadora Marco Suplicy demais. Porque defende ardorosamente o que acredita. Como eu respeito o João Willis, respeito mesmo. Defende o que acredita. Agora é preciso que eles aprendam a nos respeitar, a defender o que nós acreditamos. Então, tá lá, da minha parte e a minha luta, e a consciência que eu tenho pela formação da comissão é que não anda. E não dá para ter um relatório agora, antes de se definir no Código Penal,
tipificar essa palavra homofobia. Porque, na verdade, é o seguinte, eu acho que não precisa texto nenhum. A Constituição diz que é crime você discriminar. É crime, basta. Para qualquer um, qualquer cor, qualquer raça. É crime. Você pode ir e registrar um boletim de ocorrência. É crime o cara matar um negro. É crime matar um homossexual. É crime matar aposentado. É crime matar uma criança. É crime para todo mundo. Vá lá na delegacia e faça um boletim de ocorrência. Não há necessidade de você ter uma legislação especial. Então veja, mas se querem um novo texto, vamos fazer um texto sobre tolerância. Eu tenho que ser tolerante com você, você tem que ser tolerante comigo. Você vai ser intolerante só porque eu sou nordestino? Você vai ser tolerante com o outro só porque ele nasceu estrábico? Vai ser tolerante comigo só porque meu cabelo não é liso? Você vai ser intolerante com ele só porque ele é homossexual? Não. Ele paga imposto, ele trabalha e Deus deu livre-arbítrio, a decisão de ser homossexual é um problema pessoal dele. Ele vai resolver isso com Deus e com ele mesmo. Agora, eu tenho que ser tolerante, eu preciso respeitá-lo. Eu preciso respeitá-lo. Como tenho que respeitar o negro, respeitar o branco, respeitar todo mundo. E eles também precisam respeitar. Coisa que é muito difícil. Você vai para um embate, para um debate, eles criam uma claque para te vaiar. Você não pode ter sua posição e defender. É para te vaiar mesmo, para te atacar, para te atingir. Eles vão para a avenida e fazem gestos obscenos. Na verdade, foram para a avenida, levaram os símbolos da Igreja Católica, todos eles em posição sensual. Eu estou falando isso porque eu defendi isso, né? O Silas Malafaia arrumou um processo defendendo isso, né? Quando foi o Von Helden que chutou a santa na televisão, fizeram um escarcéu, parece que o mundo tinha acabado. Eles levam o símbolo da Igreja Católica para a avenida, tudo em posição sensual. Fim do mundo, isso é o fim do mundo. É uma igreja, é uma religião, precisa ser respeitada. Precisa ser respeitada. O que é isso? Precisa ser respeitada. Agora, esse Papa que está aí, um Papa simpático, vivo Papa, né? Eu tenho o maior respeito, o maior carinho pelas posições desse homem. Esse homem ficou sozinho, em frente à Casa Rosada, levando vaia e ovo em cima dele, laranjada em cima dele, porque no dia que o parlamento aprovou o casamento homossexual, ele se postou sozinho no meio da praça. Sozinho no meio da praça. Então, um homem de posições iguais às nossas. E agora ele tem que ser desrespeitado por causa disso. Quem é que conquista alguma coisa desrespeitando alguém? Então, nessa pluralidade, nós precisamos respeitá-los e eles precisam nos respeitar. Sabe? No meu partido, eu tenho um travesti chamado Moa, por quem eu tenho o maior carinho. Né? E é o presidente da Câmara de Nova Venécia, lá no Espírito Santo. Um dos homens públicos mais sérios, mais decentes, travesti mesmo, assim, sabe? Mais decente, honrado, enquanto homem público, enquanto cidadão. A opção sexual dele é um problema dele, não é meu, não é meu. E sempre faz as campanhas dele, faz as campanhas com o Santinho abraçado comigo. E tem muito crente que deixa de votar em mim, porque fala, eu vi um papel de Magno Malta, e daí? E daí? E daí? E daí? Qual o problema disso? Quer dizer, então nós devemos o respeito, a Bíblia diz a ninguém deveis nada exceto o amor, como eles nos devem também o respeito. E ninguém chega a lugar nenhum querendo o respeito dos outros sem querer reciprocamente dar esse respeito. Então, o projeto está lá e do que eu imagino, do que eu penso, do que eu vejo, do que está posto, da composição que lá está, não vai andar. Muito bem, mais uma pergunta e a última e nós vamos orar. Vamos fechar o programa. Antes de fechar o programa, prepara a sua oração. Você que está com problemas, precisando da intervenção de Deus, vamos orar em alguns minutos para que a bênção de Deus alcance você. Senador, hoje o Conselho Nacional de Justiça, por meio do seu presidente relator, determinou que que as uniões civis, que era até então união civil feitas nos cartórios, pudesse ganhar o status de casamento. Família. Eu acho uma coisa absolutamente, uma violência contra a democracia, minha opinião, porque passou por cima do Congresso, passou por cima da opinião social, e não vejo nem que motivo teve do CNJ tomar essa decisão. Eu entendo que uma lei nossa, federal, uma lei pode normatizar isso definitivamente, dando provavelmente a direito legal que é a união civil, que é o que eles sempre lutaram, mas preservando o conceito da família. A família é família. O Brasil é um país cristão, que tem sua maioria na cristandade, e que entende o casamento, família, uma união de um homem com a mulher. O que você acha disso? O que pode ser feito para trazer luz nessa área que turbou-se, ficou escuro? Como é que nós podemos É por isso que se avizinha uma crise entre os poderes. O CNJ não é o parlamento. O CNJ não está autorizado a fazer lei. O CNJ
foi criado, sabe, como um guardião e um vigia de ações do judiciário. Assim como o Conselho Nacional do Ministério Público. Quem é que policia o Ministério Público? Quem é que policia o Judiciário? Foi criado com essa intenção. Agora está se arvorando a criar lei. Quando o Supremo se mete, está errado? Está errado. Então eu acho o seguinte, assim como o parlamento tem reagido, o presidente do parlamento tem reagido diante de outras questões, eu quero ver a coragem para reagir diante disso agora. O CNJ não pode, não tem autoridade para tal. O CNJ não foi constituído para poder fazer lei, porque eu participei da Constituição do CNJ, participei da Constituição do Conselho do Ministério Público, porque eu já estava no Senado. Não é? Então imagine, se o Supremo não está lá, o Supremo é guardião. Né? Se o Supremo não pode criar lei, ele diz, não, mas o Congresso foi omisso, o Supremo se manifestou, mas está errado. Está errado. O Congresso realmente é omisso. Mas agora até o CNJ fazer lei, isso é o fim do mundo. Agora não me admira. Não me admira. Porque se fosse diferente, eu ia me admirar. Porque se for diferente, a Bíblia está mentindo. E a Bíblia diz que vai piorar e piorar muito. Nós precisamos cumprir o nosso papel enquanto aqui estamos. Revelar nossa inconformidade com esse mundo. Segundo o apóstolo, não vos conformeis com esse mundo. Mas que ele vai piorar, vai. O nosso esforço em favor do bem comum da coletividade. Sim, nós temos que fazer o nosso esforço. Amigo, eu vou fazer uma afirmação aqui assim sem medo. Do jeito que nós estamos indo nessa área, de forma tão avassaladora, eu vou dizer uma coisa a você. Que se Deus não tomar uma providência rápida com esse país, Deus vai ter que se desculpar com Sodoma e Gomorra. Ouviu isso, Brasil? Que coisa, hein? Ouvindo palavras do senador Magno Malta. É isso aí. Jesus falou a mesma coisa, né? Que se aquela geração pecadora não se arrependesse, né, Deus teria que ter mais misericórdia de Sodoma e Gomorra do que deles. E nós estamos vivendo essa realidade no nosso Brasil e em outras sociedades. Vamos orar? Vamos se esconder na sombra do Altíssimo. Ele é nosso Pai, nosso protetor. Ele é Deus que tem resposta, Ele tem solução e direção em nossas vidas. Você que está esperando esse momento de fé, né, vamos crer no Pai. Vamos crer no poder do nosso Senhor Jesus Cristo, que tem um nome sobre todo nome. Passa o óleo da unção na sua mente, no seu coração, e vamos orar. Produção, libera a vinheta da oração no altar, enquanto eu e o nosso senador, que é pastor, vai colocar as mãos sobre esses pedidos em nome de Jesus. Ore comigo. Prepare-se agora para o momento do altar. Pegue no pedido de alguém e concorde com ela. Diga, hoje eu ligo na terra o seu milagre. Hoje eu declaro, em nome de Jesus, que a palavra do Senhor prevalecerá. Diga, a palavra do nosso Deus chama a existência sua cura, seu milagre, nesse instante. Diga, venha, milagres do meu Deus, venha na minha vida agora, venha sobre o meu irmão, porque nós ligamos na terra e está sendo ligado nos céus, conforme tu dissestes, eu creio, Senhor. Agora pega o seu pedido e põe no coração assim, e diga, Deus, Deus, meu Deus. Isso, diga, eu creio que a tua palavra honrará a minha fé. Em nome de Jesus, eu confio nesta palavra. Em nome de Jesus.